Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Desta vez para a gente começar o nosso pré-jogo mais especial da história desse canal, falando da partida de amanhã entre The Strongest e Bahia. Vamos trazer todas as informações sobre o confronto de amanhã no vídeo de hoje, provável escalação do Bahia, informações do adversário, como o Bahia deve se comportar, análise do jogo, enfim, trazendo muita informação para você, torcedor, ficar muito bem informado. Bahia que viajou inclusive hoje para a Bolívia, vai para Santa Cruz de la Sierra e só amanhã, né, no dia do jogo, horas antes da partida, deve se deslocar para La Paz. Hoje foi carregado no braço dos braços do povo, né, no aeroporto internacional de Salvador. A nação fez uma linda festa. Vou colocar algumas imagens para vocês ao longo do vídeo, para vocês irem sentindo esse clima, irem também já começando a esquentar, né? Amanhã é dia de Libertadores, amanhã é dia do Bahia voltar à maior competição do continente após 36 anos. Já conto muito com o teu like nesse vídeo, para que você possa ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. E claro, você, torcedor, possa se inscrever para ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu sorteio uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, porque eu não sei se vai dar para ver na câmera, mas eu tô arrepiado, pô. Falar desse jogo para mim é algo muito especial. 36 anos depois, muita gente já viu há um tempão atrás e vai poder ver novamente. Eu vou ver pela primeira vez. Vai ser um dia histórico para nós tricolores, que a gente possa fazer um grande jogo, mas acima de tudo, que a gente possa conseguir trazer um grande resultado de lá. Falando sobre a equipe do The Strongest, rapidinho, né, para você, torcedor, ficar muito bem informado sobre como vem a equipe boliviana, o The Strongest está vivendo uma crise, pessoal. Não sei se vocês estão acompanhando, não sei se vocês estão vendo nas redes sociais, mas a diretoria, né, parece estar bem, assim, pressionada com a torcida por conta dos erros consecutivos, né, que estão acontecendo por lá. A grande questão, né, a grande insatisfação da torcida era por conta da não marcação de jogos de mais amistosos, né, contra equipes mais qualificadas. O The Strongest ainda não tem calendário oficial, não tem jogos do Campeonato Boliviano ou de qualquer outra competição. O jogo contra o Bahia vai ser o primeiro jogo oficial da equipe na temporada, e a crítica da torcida é que pudesse fazer amistosos mais qualificados justamente para se preparar para esse jogo, o que não aconteceu. Fez alguns amistosos contra algumas equipes bolivianas, mas equipes mais fracas. Os reforços também, né? O The Strongest parece estar enfrentando uma crise dentro do seu elenco, não tem nenhum jogador desequilibrante, um jogador que era uma promessa, né? O Churra, né, de 22 anos, jogador boliviano lá do The Strongest, também não foi relacionado. Enfim, vem de uma certa forma pressionado, tentando fazer um resultado dentro de casa, sabe que vai precisar jogar o máximo possível dentro de seus domínios, né? Na altitude de La Paz, para conseguir um bom resultado, porque sabe que na Fonte Nova dificilmente vai conseguir ter sucesso. Falando agora sobre o Bahia, que embarcou hoje para a Bolívia, né? Ele foi uma festa maravilhosa da nação tricolor no aeroporto internacional de Salvador. Bahia chegou ali por volta do meio-dia, 1 hora da tarde, mais ou menos, né? 1 hora e meia, quando os jogadores chegaram, puderam sentir um pouco da energia, do calor da torcida, que fez uma linda festa, tentando incentivar os jogadores, obviamente, para esse jogo que vai ser histórico para o nosso clube. Como eu falo sempre, né? Muita gente vai estar vindo pela primeira vez, os jogadores precisam entender esse peso. Para este confronto, o Bahia não vai ter o atacante Kaique, recém-contratado, como eu venho informando para vocês há alguns dias, fazendo um trabalho na academia, e também não terá o lateral esquerdo Iago Borducci, que está se recuperando de uma lesão sofrida na coxa. No mais, o Bahia não deve ter desfalques para essa partida. Todos os outros jogadores disponíveis para o Rogério Ceni viajaram. Michel Araújo viajou, que estava lesionado, né? Voltou na partida contra a equipe do Barcelona de Ilhéus. A mesma coisa também o Santiago Arias. Todos os jogadores recuperados estão na viagem, tudo tranquilo, só não vai viajar o Kaique e o Iago Borducci. A provável escalação, a gente deve ter algumas modificações e é importante você, torcedor, ficar bem informado em relação a isso. No gol, existe a dúvida entre Marcos Felipe e Danilo Fernandes. Os dois revezaram nos jogos até aqui na temporada. O Danilo jogou os principais jogos e o Marcos Felipe fez alguns jogos do Campeonato Baiano e também da Copa do Nordeste. Meu palpite é de que vai dar Danilo. Por que meu palpite? Pelas informações que eu consegui obter. Conversando com pessoas ali próximas e tal, entendendo como é que está funcionando a mente do Rogério para essa posição, que é uma posição que, vamos dizer, que única, não dá para você ficar substituindo o tempo todo. Quando começar os principais jogos, dificilmente ele vai ficar revezando novamente e ele vai ter que escolher o seu titular. E eu acredito que o titular seja o Danilo Fernandes, então meu goleiro da escalação é o Danilo Fernandes. Na lateral direita, Gilberto. A zaga, pode ser duas coisas, né? Ou ele deve ir com Canu e o Ramos Mingo, ou ele deve ir com Canu, Ramos Mingo e Gabriel Xavier, um sistema com 3 zagueiros, assim como ele fez na partida contra o América de Natal. Pelo que eu entendi, existe essa dúvida na cabeça do Rogério, pelo que eu entendi, né, obviamente das minhas apurações, existe essa dúvida no Rogério do que ele pretende fazer, mas certamente serão essas duas opções que eu falei agora. Na lateral esquerda, caso dê com um sistema de 2 zagueiros, que é o que eu acredito que aconteça, deve dar o Luciano Juba. Meio de campo, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, e na frente a gente tem mais
causou algumas dúvidas também. O meio de campo pode ser reforçado, mas uma coisa certa que eu garanto para vocês, Cauli provavelmente, muito provavelmente, 99% de chance, não será titular na partida de amanhã. E aí você me pergunta, quem é que vai entrar no lugar? Temos duas opções. Eric Pulga, como a gente já vem fazendo, né, durante a temporada, o trio com Eric Pulga, Ademir e Luciano Rodrigues, ou a gente pode ver o meio de campo ganhando mais um homem, ou seja, Eric ou Acevedo para reforçar o meio de campo. Eu acho que é o ideal a se fazer. Eu sei que pode parecer um pouco retranqueiro, e eu já vou explicar um pouco na minha análise, mas eu acho importante reforçar o meio de campo, porque o time do The Strongest vai imprimir uma pressão absurda para cima do Bahia nos primeiros minutos. Sabe que o Bahia vai estar jogando, né? Muitos desses jogadores jogando na altitude pela primeira vez, o Bahia vai estar voltando à competição depois de 36 anos, ainda tem aquele friozinho na barriga. Eu sei que muitos jogadores já jogaram Copa Libertadores da América, mas é diferente. Então, vai imprimir justamente esse ritmo, essa pressão. O Bahia vai precisar, obviamente, se comportar nos primeiros minutos de uma forma um pouco mais defensiva para tentar suportar essa pressão inicial e aos poucos ir ganhando espaço e ganhando terreno, subindo metros dentro do campo e tentando colocar o The Strongest cada vez mais para trás. Vai ser difícil? Vai, mas é importante ter um homem de meio de campo para isso. Então, eu acredito muito nesse esquema com um 4-4-2. Um meio de campo com o Eric ou Acevedo entrando no lugar do Eric Pulga, que é o jogador do ataque que pode perder o espaço para que um jogador do meio de campo entre, e na frente Luciano Rodrigues e Ademir. Se ele não reforçar o meio de campo, aí sim a gente deve ter o Eric Pulga fazendo um trio de ataque com os outros jogadores. A minha análise da partida, como eu já expliquei para vocês ao longo aí do vídeo, né? Bahia vai sofrer na altitude e vai ter que aprender a sofrer. Não adianta o torcedor assistir o jogo achando que o Bahia vai dominar. Não adianta o torcedor assistir o jogo achando que vai ser 11 contra 11 apenas, porque não vai. A altitude é uma coisa que interfere muito na partida e não tem como colocar isso para escanteio. Não tem como colocar isso de escanteio nessa situação. O Bahia precisa de fato aprender a lidar com a altitude. O torcedor precisa entender também e vai ser um jogo muito, muito atípico. Eu acredito muito que seja uma pressão, que seja um ataque contra a defesa em muitos momentos, e é importante você ter jogadores de ataques que consigam atacar bem o espaço, e aí tá a entrada do Ademir e do Luciano Rodrigues, né? São dois jogadores muito bons nesse sentido de atacar o espaço, dar velocidade, para a gente poder sair de trás e a gente poder criar oportunidades. O Bahia vai ter que sobreviver na altitude. Sobrevivendo no altitude, conseguindo trazer um 0-0 ou 1-0 pro The Strongest, consegue facilmente a classificação na Arena Fonte Nova. Eu acredito muito que a gente consiga essa classificação, mas antes de tudo, eu acredito muito que a gente consiga vencer a partida, vencer não, né? Vencer a eliminatória, mas vencer também contra o The Strongest. Assim, não é impossível de acontecer, tá, torcedor? Eu tô falando dessa forma, parece que eu tô colocando de uma forma negativa, mas não é. É difícil, é complicado, mas existem sim possibilidades do Bahia vencer. O próprio Rogério Ceni falou na coletiva, né, que ele já foi lá e já venceu. Não é nenhum absurdo o Bahia chegar lá e vencer também. Pode acontecer. O que eu tô falando aqui é da matemática. A matemática, os números, mostram que as chances maiores estão do lado do The Strongest. Mas, obviamente, o plano vai ser traçado. O Rogério está tentando justamente fazer essa questão que eu tô falando para vocês, de não sofrer tanto defensivamente, para que consiga ter mais chances de conseguir sair com um bom resultado. Mantendo a posse de bola, trabalhando bem, buscando sempre os espaços, atacando muito bem os espaços também em profundidade, usando a velocidade dos atacantes, Luciano Rodrigues e Ademir, para tentar sempre estar com essa bola o mais perto possível da defesa do The Strongest e tentando, obviamente, se cansar menos da partida. É importante reter a bola, é importante ter a posse. Difícil vai ser acontecer isso, mas se acontecer, vai ser muito bom, porque os jogadores vão se cansar cada vez menos e a gente vai conseguir ter maiores chances dentro da partida. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo tão especial. Conto muito com o teu like aqui para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. E claro, você torcedor, se inscrever para a nossa comunidade. Até o próximo vídeo, valeu, tchau!